Você já olhou na rede social e viu uma pessoa e falou assim, cara, eu queria que minha vida fosse igual a essa pessoa. Eu queria fazer as viagens que essa pessoa viaja, eu queria sorrir como essa pessoa sorri, eu queria ter o que aquela pessoa tem. Infelizmente, essa é a realidade nua e crua de muitas pessoas. Tem vivido uma vida artificial, posto essa vida numa rede social, e muitas pessoas, ao invés de olharem para a própria vida, olham para a vida dessas pessoas que fantasiam como se o mundo fosse um mar de rosas, onde não há problema, onde não há feiura, onde não há fedor, aonde tudo é mil maravilhas. Mas você sabe, eu sei, e lá no fundo você tem essa convicção, só que nega a entender que essa é uma realidade que não existe. O mundo da comparação digital, ela tem destruído muitas pessoas. Ela tem feito pessoas se sentirem inferiores, inferiorizadas, desprezadas, insignificantes. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas e talvez a sua. Talvez ao você ficar scrollando o seu telefone, as suas redes sociais, parado, deitado na sua cama, sem fazer nada, mas vou tirar um tempinho. Aí você deita na rede social, deita lá na cama e começa a scrollar, você vê uma pessoa dando risada, coloca foto de um prato de comida maravilhoso, tira foto do filho brincando, e aí você fala assim, eu queria essa vida. E a internet tem vendido uma vida artificial e muitas pessoas têm comprado e vivido insatisfeito com aquilo que tem. É como, por exemplo, um homem que é um belo de um escultor de madeira. Ele sabe manusear e manipular madeira como ninguém, porque ele respeita os veios da madeira, até os nós da madeira, e ele vai esculpindo a sua madeira, respeitando e tirando a maior beleza que aquele pedaço de madeira pode trazer. Só que em determinado ponto, em determinado momento, ele olha para uma vitrine, uma estátua de mármore, e aquela estátua brilha, porque o mármore está polido, e ele olha para a sua peça e fala assim, a minha peça nunca mais será tão bela. Porque ele tem um comparativo. E aí ele pega aquela madeira, que ele até então admirava e trabalhava muito bem, respeitando as suas singularidades, e agora ele quer fazer com que a madeira fique brilhante como aquele mármore que ele viu. E aí ele começa a polir, lixar a madeira, e ele começa a polir, lixar, e ele olha para a madeira e ele olha para o mármore, ele olha para a madeira e ele olha para o mármore, e ele vê que está muito longe ainda, aí ele passa mais cera e começa a polir, ele começa a não respeitar mais as características da madeira, e o que acontece? Aquilo que ele tinha na mão, que era uma obra-prima, se perde, porque ele não respeitou a história daquela madeira, aquilo que ela tinha de melhor. Isso não é sobre madeira, isso é sobre você. Você é essa madeira que ela é esculpida, e quando Deus ele trabalha nessa madeira, ele respeita a sua história, ele respeita as suas feridas, ele respeita os seus sucessos, ele respeita a sua trajetória. Mas você insiste em olhar para aquilo que brilha, que está longe de você, e você quer ser igual. E aquilo que era para ser uma bela escultura, feita e trabalhada por Deus com a sua peculiaridade, com a sua singularidade, ela começa a perder a sua real beleza. Paulo, ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz o seguinte, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo, ele ensina que a comparação com outras pessoas é prejudicial. Ele não se comparava com ninguém. Coríntios, nessa ocasião, estava colocando em xeque esses líderes, o apostolado de Paulo. E Paulo falou assim, eu não me comparo com eles. Eles fazem comparações consigo mesmo e revelam que são tolos. Revelam insensatez. Sabe por quê? Quando, meus irmãos, eu faço uma comparação numa linha horizontal com o próximo, com pessoas do mesmo nível que eu, se eu sou melhor que ela, eu me julgo superior. Se eu sou inferior que ela, se ela tem qualidades que eu não tenho,
eu me julgo inferior. Isso, tanto um quanto o outro, gera prejuízo no meu coração. Sabe qual tem que ser a régua para você se medir? Para que você pare com esse negócio de achar que todo mundo tem uma vida maravilhosa, porque não tem, entenda, ninguém tem uma vida maravilhosa. Todo mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas na rede social que você tem comparado a sua vida, as pessoas só colocam aquilo que é belo. Você quer se livrar disso? A sua linha de comparação ela tem que ser vertical. Você tem que olhar para o céu, olhar para Deus e fazer uma análise da sua vida. Nesse comparativo você só vai enxergar graça. Sabe por quê? Porque você sempre vai estar devendo. Você sempre será devedor, mas além de ser sempre devedor, porque nós estamos num caminho de perfeição até chegar a Cristo, nós temos a certeza de que Deus ele está conosco nesse caminho de perfeição. Então, ao invés de olhar para o lado e ter esse comparativo com as outras pessoas, porque o irmão faz isso, porque o outro faz aquilo, eu sou melhor que o irmão porque eu falo diferente dele nisso aqui, eu canto melhor que o outro, nossa, mas eu não canto tão bem. Perceba que toda comparação traz um tipo de prejuízo, ou para soberba, ou para autodepreciação. Então, quer viver bem? Pare com esses comparativos de rede social. Comece a olhar ao seu redor sobre a sua vida e compare-se com o Senhor Jesus. Através da Bíblia, você verá que tem motivo para louvar a Deus, porque tudo é pela graça. Se Ele está te concedendo algo, é pela graça. Se Ele ainda te dará algo, é pela graça. Assim, nós viveremos bem, porque Deus ele tem sempre o melhor guardado para a minha e para a sua vida. Deus te abençoe poderosamente.